Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? E nesta terceira aula nós vamos tratar sobre a fossa posterior, tá? Então o roteiro da nossa aula vai ser basicamente, vamos falar sobre o tentório, tá? Vamos fazer uma breve revisão do tronco cerebral, certo? Das cisternas da base, do cerebelo e por fim vamos fazer o arremate de tudo com as neuroimagens, tá bom? Então vamos lá, o tentório. O que é que seria o tentório? O tentório, ou tenda do cerebelo, como está demonstrado aqui, é um prolongamento da dura mater, tá certo? E aí, sua importância se reside no fato dela separar o crânio em dois espaços, em dois compartimentos. O espaço supratentorial e o espaço infratentorial, tá certo? E a importância do espaço infratentorial se dá porque, primeiro, nós temos estruturas muito nobres passando por esse espaço, certo? Lembrem do tronco cerebral, tá? E nós temos também que esse espaço é bem menor em comparação com o espaço supratentorial, tá certo? Consequentemente, lesões expansivas, podemos imaginar como, por exemplo, um tumor nesta região é muito mais perigoso do que um tumor no espaço supratentorial, tá certo? Então, vamos relembrar aqui o tronco cerebral, tá? Ele é dividido basicamente em três porções: o mesencéfalo mais superiormente, a ponte, certo? E o bulbo inferiormente, tá? Além disso, nós vamos dar ênfase principalmente nos nervos, tá bom? Então, vamos comentar cada uma dessas partes. No bulbo, nós temos como acidentes anatômicos mais importantes as pirâmides, tá certo? É importante percebê-las aqui, tá? A oliva, tá certo? As olivas. E como nervos cranianos, nós temos basicamente 4 pares que saem, tá bom? Então, anteriormente nós temos o nervo hipoglosso, tá certo? Que sai pelo canal do hipoglosso. E os 3 nervos posteriores, posteriores à oliva, tá? Que nós temos basicamente são eles: o glossofaríngeo superiormente, 9º par craniano, o 10º par craniano, o vago e o nervo acessório, tá? Lembrando que também temos a decursação das pirâmides mais aqui inferiormente, tá? Posteriormente, de acidentes anatômicos importantes, temos que destacar os tubérculos grácil medialmente e cuneiforme lateralmente, tá certo? Onde residem os núcleos, respectivamente, grácil e cuneiforme, tá? Então, de estruturas importantes relacionadas ao sistema de drenagem licórico, temos que é no bulbo que ficam as aberturas medial e lateral, tá certo? Respectivamente, o forame de imagem de, bem aqui, certo? Medialmente, e o forame de Lusca, tá certo? Que ficam localizados lateralmente. E em conjunto, esses forames drenam o líquor que está localizado no 4º ventrículo para o espaço subaracnoide, tá? Com relação à ponte, nós podemos destacar que ela se estende do sulco bulbo pontino até o sulco ponto mesencefálico, aqui em cima, tá certo? E de nervos cranianos importantes, vamos começar aqui por baixo, tá? Então, mais medialmente, no sulco bulbo pontino, nós temos o 6º par craniano ou nervo abducente, tá certo? Agora, lateralizando um pouco mais, neste mesmo sulco, nós temos a saída de 2 nervos, tá? O nervo facial, tá certo? O 7º par craniano, e o nervo vestíbulo coclear, tá certo? E aí essa região em que eles estão saindo é uma região importante chamada de ângulo pontocerebelar, tá certo? Nós vamos ver nas neuroimagens que este ângulo vai ser visto realmente como se fosse um ângulo, tá certo? Entre
a ponte e o cerebelo, tá? E sua importância reside no fato de lesões nesta região poderem causar uma sintomatologia nesses dois nervos, tá certo? Além disso, nós temos a emergência de quem? Do nervo trigêmeo, tá certo? Seja na sua raiz sensitiva, seja na sua raiz motora, tá? Posteriormente, nós também temos que destacar os acidentes, né, anatômicos do quarto ventrículo, do assoalho do quarto ventrículo. Então, nós temos os colículos faciais, tá certo? E os trígonos do glossofaríngeo e trígonos do vago, certo? Mais abaixo. Então, com relação à drenagem licórica, podemos perceber que é na região do bulbo em que se localiza o quarto ventrículo, tá certo? Então, o assoalho do quarto ventrículo vai ser constituído pela ponte, tá certo? E o teto do quarto ventrículo vai ser constituído pelo cerebelo, tá? Uma boa maneira de memorizar isso aqui é pensarmos que o quarto ventrículo ele é como se fosse uma casinha, tá certo? Em que o teto dessa casinha ela é constituída pelo cerebelo, certo? E o assoalho, ou seja, o chão dessa casinha vai ser constituída pela ponte, tá certo? Por fim, no tronco, nós temos uma última estrutura superior chamada de mesencéfalo, tá? Então, anteriormente, o que é que podemos perceber? Os pedúnculos cerebrais, tá certo? Destacados aqui. E de nervos cranianos, nós temos que, medialmente a estes pedúnculos cerebrais, vai sair o terceiro par craniano, ou seja, o nervo oculomotor. E lateralmente, saindo posterior na realidade, mas dando a volta lateralmente, nós vamos ter a saída do nervo troclear, tá certo? E posteriormente nós vamos enxergar os colículos superiores e colículos inferiores, tá certo? E a saída do nervo troclear, bem aqui em cima, tá? Então, com relação aos espaços licóricos, por aqui passa uma estrutura, pelo mesencéfalo, passa uma estrutura chamada aqueduto cerebral, tá certo? E esse aqueduto cerebral é ele quem faz a comunicação entre o terceiro ventrículo, localizado bem aqui, e o quarto ventrículo, tá certo? Com relação às cisternas da base, podemos destacar algumas aqui, tá? Então, primeira de todas, a cisterna magna, tá certo? Bem aqui. Vejam a proximidade que ela tem com as tonsilas cerebelares, tá certo? A cisterna pré-pontina, passando aqui entre o clivus e a ponte. E as cisternas perimesencefálicas, tá certo? Onde nós podemos perceber a cisterna supracelar, também aqui, tá certo? E a cisterna quadrigêmina. Observem as relações da cisterna quadrigeminal com os colículos, tá certo? Superiores e inferiores. Isso vai ser importante quando formos ver a neuroimagem, tá? E com relação às faces do cerebelo, o cerebelo possui três faces, tá? Uma face tentorial, tá certo? Que está voltada para o tentório, tá? Que é justamente esta aqui. A face occipital, que está voltada para o osso occipital, tá certo? Lá na fossa posterior, localizada bem aqui, tá? Observem aqui que nós temos também as tonsilas cerebelares, tá certo? As tonsilas. E a face petrosa, tá certo? Então, onde vai ser apresentado os hemisférios, tá certo? E também o flóculo, tá? Lembrando que o tronco cerebral tá passando bem aqui na frente, tá? E logo ela vai ocluir a visualização do nódulo, tá bom?
Então, passando para as neuroimagens, que é o que interessa, tá? Então, vamos lá. De baixo para cima, tá? Nós vamos subindo nos cortes. Aqui nós estamos vendo uma ressonância ponderada em T2, tá certo? Observem os espaços licóricos brilhantes, tá? E uma ressonância também, só que agora ponderada em T1, tá bom? Então, vamos lá. Neste corte, nós podemos observar o bulbo, tá certo? Localizado bem aqui, tá? Olha as pirâmides, tá? Essa proeminênciazinha, tá? Essas duas proeminênciazinhas, as pirâmides. E com relação ao cerebelo, nós temos as tonsilas cerebelares, localizadas bem aqui, tá? E parte dos hemisférios cerebelares, bem aqui, ó. Tudo bem? A mesma coisa vale para esta ressonância ponderada em T1, certo? Então, tonsilas cerebelares, certo? A ponte, perdão, o bulbo, tá? E os hemisférios cerebelares. Aqui eu trouxe mais a título de comparação, tá? Mas como eu tinha dito na primeira aula, a tomografia não vai trazer uma boa resolução na imagem, tá certo? Mas nós podemos aproveitar para estudar isso também, tá? É importante nós percebermos as estruturas tanto em um exame como em outro, tá? Então, veja, nesta região está localizado o bulbo, tá certo? Os hemisférios cerebelares, tá? E a tonsila por esta região aqui. Perceba que eu não tenho uma boa definição, tá? Então, com relação à ressonância magnética, voltamos aqui para um corte um pouco mais superior, tá? Onde nós podemos perceber a ponte, tá certo? Vejam aqui que se eu imaginar que o quarto ventrículo, localizado bem aqui, é como se fosse um rio, a ponte ela vai servir de ponte, né, entre os dois hemisférios cerebelares, tá certo? Nós temos aqui um hemisfério e o outro hemisfério, tá? E aqui os pedúnculos, tá? Cerebelares. Quarto ventrículo, como eu já tinha mostrado, e aqui, observem só, a cisterna pré-pontina, tá certo? E vale destacar aqui, este pontinho preto aqui vai ser a artéria basilar, tá certo? Outra coisa importante para se destacar também é o ângulo ponto cerebelar, tá certo? Observe aqui nesta região o ângulo ponto cerebelar, onde eu disse que iriam sair o sétimo e o oitavo pares cranianos, tá? Então, lesões, oclusões nesta região vão levar, podem sugerir, na realidade, lesões destes dois nervos, tá certo? Observem aqui a mesma coisa, tá? Ponte, certo? O quarto ventrículo, os pedúnculos e os hemisférios cerebelares, tá? Além disso, tá vendo aqui esse pontinho preto, é normal, tá certo? É fisiológico, é artéria basilar, tá bom? E o ângulo ponto cerebelar, bem aqui, tá? Mesma coisa na tomografia. Nós temos aqui a cisterna, certo? Pré-pontina. Este pontinho aqui é a artéria basilar, a ponte, certo? Os pedúnculos, tá? E os hemisférios cerebelares, tá certo? O quarto ventrículo, vejam esse buraquinho aqui, ó, essa região hipotensa, tá? E o ângulo ponto cerebelar, tá certo? Observem tudo isso aí. Agora, subindo ainda mais o corte, o que é que nós temos na ressonância? Vocês podem observar essa estrutura mais ou menos que parece a cabeça do Mickey, né? Então, as orelhinhas do Mickey, tá? Enfim, essa estrutura que parece o Mickey, ela é o mesencéfalo, tá certo? E esta estrutura que parece a orelhinha do Mickey, certo? São os pedúnculos cerebrais, tá certo? Então aqui nós podemos observar também as cisternas perimesencefálicas, tá?
E elas têm uma função muito importante, que é o que? Caso estas cisternas não estejam visíveis, certo? E o paciente tem uma clínica de aumento da pressão intracraniana, significa que que vai ser o lobo temporal, já vai estar herniando, tá certo? E assim, isso é uma emergência médica, tá certo? Uma emergência neurológica, o paciente está herniando, tá? Eu vou ver isso na imagem com a oclusão dessas cisternas aqui. Então, vamos estudar essas cisternas. Bem, esta cisterna aqui, que está no meio desse Vzinho, vai ser a cisterna interpeduncular. Veja que ela está entre os pedúnculos, tá? É um bom nome este. Além disso, nós temos as cisternas, que aqui esse corte não dá para ver muito bem, mas elas deveriam estar rodeadas aqui, formando a cisterna peripeduncular, tá certo? Peripeduncular. Já aqui nós temos a cisterna ambiens, tá certo? Nestas duas entradinhas aqui, ó, cisterna ambiens. E por fim a cisterna quadrigeminal, tá certo? Aqui onde fica na realidade os colículos superiores e inferiores, tá? Além disso, neste pontinho aqui que vocês estão vendo é o aqueduto cerebral, tá? E para finalizar esta apresentação, certo, das cisternas, o que é que nós temos? Um pouco anteriormente aqui, nós vamos ter a cisterna supracelar, tá certo? É nessa cisterna supracelar que vai ficar contida aquele polígono de Willems da vascularização cerebral, tá certo? Então, é nesta região anterior aqui, tá? E aqui, nesta ressonância em T1, nós vamos observar a mesma coisa, tá certo? Então, a cisterna supracelar, tá certo? A cisterna interpeduncular, tá? O aqueduto cerebral bem aqui, tá? A cisterna ambiens, bem vista aqui, ó, tá? Cisterna peripeduncular, certo? E a quadrigeminal, tá? Identificar essas cisternas vai ser muito importante, tá certo? Como eu disse, caso elas estejam ocluídas, vai significar que o paciente vai estar herniando, tá certo? Aqui na tomografia, a mesma coisa, só que com a resolução um pouco mais baixa, né? Então vejam aqui a cabecinha do Mickey, tá? As orelhinhas do Mickey, tá certo? Que são os pedúnculos cerebrais, tá? E aqui no meio, mesma coisa, tá? Cisterna interpeduncular, peripeduncular, ambiens, tá? Quadrigeminal, esta bolinha aqui, o aqueduto cerebral, tá certo? Essa bolinha aqui, e a cisterna supracelar, anteriormente ao mesencéfalo, certo? Aqui só um corte sagital para que vocês consigam observar melhor, tá certo? Isso aqui é uma ressonância, tá? Ponderada em T1, tá certo? E nós podemos observar o que? A cisterna magna, tá certo? Bem aqui, a tonsila, na realidade, cerebelar, tá certo? Lembrando que caso esta tonsila esteja passando do forame magno, tá certo? Nós vamos já ter uma herniação tonsilar, tá? E que de forma aguda, isto também é uma emergência médica, tá certo? Porque vai comprimir o bulbo, está localizado bem aqui, tá? Subindo um pouquinho, nós temos a ponte, tá certo? Bem aqui, observem bem. E o quarto ventrículo, tá certo? O teto do quarto ventrículo, o assoalho do quarto ventrículo, tá? Subir e também a cisterna pré-pontina, tá? Subindo mais um pouquinho, nós vamos ter o que? O mesencéfalo, tá certo?
Observem aqui os colículos, tá certo? Superior e inferior. Nós temos também a cisterna quadrigeminal, bem aqui, tá certo? As cisternas da base, tá? Bem aqui, e o aqueduto cerebral drenando aqui do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos, tá certo? E nos vemos aí nas próximas aulas, tá bom? Abraço.